Você sabia que o sono, que dormir emagrece e que uma noite perdida raramente é recuperada? Além disso, você ronca ou o ronco do seu companheiro, da sua namorada, do seu marido te incomoda? Confira essa entrevista com o Dr. Anderson Botti, ele que é médico, otorrino e especialista em medicina do sono, agora no Repórter MD. Dr. Anderson, o ronco, ele é um problema de saúde ou só atrapalha quem está do lado? O ronco, ele é um problema aparentemente social, mas o ronco ele pode ser um alerta e esconde uma doença que é muito importante, que é a apneia do sono. O ronco, ele tem como ser medido, por exemplo, Instituto do Sono, né? Hoje, clínicas especializadas em sono, tem como a gente medir o ronco, tem um ronco que não, esse ronco ele está dentro da normalidade, não. Essa altura já realmente é preocupante ou não? Na verdade, o ronco ele é um dado subjetivo. Então, assim, no laboratório do sono, a gente tem como medir com alto-falante a intensidade ou o grau do ronco. No entanto, muitas vezes o ronco ele não é tão forte, mas o paciente pode ter, durante esse ronco ou nos intervalos do ronco, a parada respiratória. Então, o paciente está roncando, aí ele para de roncar uns segundos, depois volta com uma manobra como se estivesse ressuscitando. Está engasgando. A gente vê relatos de pessoas que falam, nossa, eu durmo com tal pessoa impossível. Está engasgando. Então, sério, é preocupante, então, se o ronco vier acompanhado com engasgo, sensação de sufocamento, ele normalmente, né, já não é mais um ronco só social, um problema de ronco, de vibração de tecidos, e sim está associado a alguma doença, e essa doença é provavelmente a apneia do sono. Antes de falar da apneia do sono, o ronco, quando ele não está associado à apneia do sono, ele tem tratamento? Todo ronco tem tratamento? Então, todo ronco tem tratamento. O que causa em relação a fora na a verdade, apneia do sono? então, o que causa o ronco é a flacidez associada à redundância, ou seja, tecidos moles na região da orofaringe, que durante o sono a musculatura relaxa, ou seja, perde o tônus, e essa perda do tônus da musculatura leva à vibração dos tecidos. Pensava-se que o problema era no nariz, o problema era no pulmão, o problema era cerebral. Não, o problema ele é nessa região da orofaringe, perto na garganta em si. Se a pessoa tiver amígdala muito grande, se a pessoa tiver obesidade, se a pessoa toma medicações que relaxam mais essa musculatura, se a pessoa dorme só de barriga para cima, boca aberta, se a pessoa tem um jantar com bebida alcoólica ou muita alimentação, propicia a piora disso aí. Se a pessoa está muito cansada, ronca mais. Quem está muito cansado, piora também isso. E doutor, segundo estimativas, cerca de 54% da população adulta sofre de ronco, com prevalência em obesos, idosos e mulheres na pós-menopausa. Por que menopausa tem essa relação com o ronco? Então, de uma maneira geral, o homem ronca mais com a mulher, até uma certa idade. Depois dos 50 anos, como você falou, a mulher entra em menopausa, tem uma tendência à diminuição dos hormônios femininos, e esses hormônios, principalmente a progesterona, ela melhora o tônus. Então, quando a mulher é mais jovem, ela tem uma tônus da musculatura mais rígida. Então, essa perda desses hormônios leva a essa flacidez da musculatura. Além disso, ocorre uma redistribuição da gordura. Então, a mulher tende, depois de 50 anos, a começar a ganhar peso. E essa gordura vai para a região abdominal e a região de orofaringe. Então, pesando mais tecidos e piorando mais isso. Então, a questão de sobrepeso, obesidade, influencia diretamente no ronco. Não é que ela é a causa, mas ele piora. Condições anatômicas também, ortodontes, ortognates. Quem tem, por exemplo, queixo curto, ele pode roncar mais. Quem tem a macroglossia, que a gente fala língua grande, pode roncar mais. Alteração esquelética facial pode roncar mais. Então, assim, tem que ver vários fatores anatômicos, né, hormonais, que possam estar influenciando isso aí.
Outro dado importante é que muitas mulheres que roncam e são jovens, elas podem ter alterações do hormônio da tireoide, que é uma coisa que também passa muito despercebido, as pessoas não pedem muito de rotina, e o hipotireoidismo também está associado ao aumento de tecidos dessa região e aumento mais de ronco. E eu percebo, né, nessa última década, a mesma prevalência de clínicas especializadas na medicina do sono vem provar isso, que o ronco ganhou esse olhar diferenciado da ciência e até mesmo o sono como essencial para a saúde da gente. O sono é vida, né? Quantas horas a gente precisa dormir por dia? Então, em média, hoje, se a gente falar assim, olha, o ideal seria 8, 9 horas. Seria o ideal. No entanto, nós vivemos numa sociedade que o sono é praticamente descartável. No entanto, o sono está cobrando isso. Nós estamos sendo cobrados. Por quê? Porque menos de 6 horas de sono, que é a média que a sociedade está dormindo hoje, 6 horas de sono, já leva no outro dia repercussões. Excesso de cansaço, irritabilidade, sonolência excessiva diurna, alterações cognitivas, que memória, concentração, entendeu? Déficit no trabalho, aumenta a incidência de doenças outras, distúrbios gástricos, tudo isso endócrinos, ou seja, o sono não é só vou dormir. Não, o sono não é um luxo. O sono é uma necessidade. Em qualquer idade. Em qualquer idade, e o sono faz parte do metabolismo. Por que a gente fala que adolescente dorme mais? Porque o adolescente são fases do sono e fases de crescimento. Então, nessa fase, eles têm mais sono, isso é natural, e faz parte do metabolismo. O idoso tem menos sono, que também faz parte do metabolismo. Mas, na verdade, em torno de 6 a 8 horas seria o ideal de sono para qualquer faixa etária. E dormir à noite é realmente melhor do que dormir durante o dia? Isso já é comprovado na medicina do sono. Porque à noite libera-se hormônios que trabalham só à noite. São hormônios que são benéficos para a saúde no dia seguinte. Principalmente o hormônio do crescimento. Então acreditava-se só que o hormônio do crescimento era só para crescer. Não, o hormônio do crescimento faz parte de todo o metabolismo. Da vitalidade, entendeu? Libera-se cortisol, que é o hormônio que dá o ânimo para você acordar, fazer as atividades. Tem várias alterações que ocorrem neuroendócrinas relacionadas à hipertensão arterial. Até isso mesmo influencia, doutor. Uma noite de sono perdida é dificilmente recuperada. Você fica sempre em déficit de sono. Então a gente usa muito esse termo. Se eu dormir 48 horas. Eu estou em déficit de sono. Eu vou dormir 4 horas durante a semana e final de semana eu tiro o atraso. Isso ajuda um pouco, mas isso não resolve o problema. E nós estamos numa sociedade que está privada de sono. Então nós estamos sempre devendo sono. Então às vezes a pessoa está... E às vezes até dormir muito e falar, nossa, está dormindo demais, tem que trabalhar, está perdendo tempo. Dormir não é perder tempo. Não é perder tempo. Agora tem que ter um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade, Então, doutor? sono de qualidade é um sono que você faça todas as fases do sono, não é? Que não seja interrompido à noite. Claro, dependendo da faixa etária, você pode levantar à noite para ir ao banheiro, mas que isso não fragmente seu sono, ou que fragmente, no mínimo, o sono, que não interfira no despertar do outro dia. Que é o despertar do outro dia com ânimo, né? Com sensação de que eu dormi bem à noite, estou restabelecido. As fases do sono, eu vou adormecer, tenho sono mais leve, eu entro em sono profundo. Isso Sonhar mesmo. faz Isso parte mesmo. de uma boa noite do sono? Isso. Então, antigamente se pensava que a pessoa dormia, ela dormia, aprofundava no sono e era outro dia. Não é assim. O sono ele é feito em ciclos. Então tem o sono superficial, sono mais ou menos superficial, o sono profundo e o sono REM, que também é um sono profundo, mas é um sono que está relacionado principalmente aos sonhos. E acredita-se que durante o sono REM ocorre um backup do organismo. É lá que vai ser reprocessado as coisas do dia a dia, colocado na lixeira, vamos dizer assim, o que não interessa, para consolidação da memória. Então durante o sono REM, então você precisa ir para memória. E hoje várias pesquisas estão mostrando quem não faz o sono profundo, quem não faz sono REM, principalmente o apneico, que não faz sono REM, o paciente tem insônia crônica, que é uma epidemia de insônia. Esse paciente pode tem várias estatísticas mostrando no futuro até alterações de demência
memória, cognitiva. Então, é importante isso. E tem como ajustar, doutor, em relação a tratamentos, né? O senhor falou já, né, da apneia do sono, que é perigoso, né? Coloca em risco, a pessoa pode morrer de apneia. A pessoa pode morrer até por parada respiratória pela própria apneia em si, dependendo do grau, né? Mas principalmente que a apneia do sono está associada à incidência, ao aumento da incidência de infarto, derrame, isso já está bem estabelecido. Como alterações cognitivas, aumento de acidente de carro, trânsito, caminhoneiro. A apneia de sono, a noite mal dormida, está relacionado ao ganho de peso. Então, existem hormônios que a leptina, a grelina, são hormônios que trabalham muito à noite. Então, por exemplo, a leptina é da saciedade e a grelina da fome. Então, se você não dorme muito à noite, não dorme bem à noite, libera mais grelina. Então, você tem a tendência de comer mais. Comer mais. Então, o sono faz bem até para quem quer fazer dieta. Então, o sono emagrece. O sono Uma emagrece. boa noite de sono emagrece. Isso aí já é estabelecido. Doutor. É interessante. Já vou dormir, acho que eu vou encerrar a entrevista para dormir. Doutor, e todas essas questões, apneia do sono, ronco, tem tratamento? Quais são os tratamentos? Então, são aparelhos, são cirurgia, mudança postural, exercícios? Então, a partir do diagnóstico, principalmente da apneia do sono, pelo exame chamado polissonografia, que é uma noite de sono num laboratório de sono, onde a gente vai, através de vários parâmetros, fazer um diagnóstico. Então, se a pessoa tem, e ela é classificada, então se a apneia é leve, apneia moderada, apneia acentuada, se é só ronco. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai instituindo o tratamento. Então, por exemplo, se a apneia é leve, então normalmente às vezes é caso cirúrgico, aparelho intraoral, comportamental, quase todos passam por comportamental. O que é comportamental? Dieta, alimentação equilibrada, atividade física, tudo faz parte, né? Independente do nível de apneia. Mas, no entanto, um paciente tem apneia acentuada, esse paciente normalmente ele é um paciente grave, é um paciente que tem muito sonolência excessiva diurna, tem cansaço. Muitas vezes as pessoas convivem com a apneia sem saber que possuem? Muitos pacientes têm o cansaço, sono não reparador, hipertensão arterial, desânimo, obesidade e acha que aquilo é normal e não, ele está doente. E muitas vezes ele pode ter apneia do sono associado. Doutor, pesadelo faz mal? Então, pesadelo já é um capítulo à parte, que o pesadelo faz parte das parassonias. Então, o que são parassonias? São doenças que não estão relacionadas à arquitetura do sono, mas que interferem na qualidade do sono. Então, o pesadelo é uma manifestação mais comum em criança e adolescente, que está relacionado ao sono REM. É um distúrbio do sono REM. Né? Tem vários fatores influenciando, né, no pesadelo, mas ele tende, quando a criança e adolescente, ele vai melhorando com o tempo. Mas tem pessoas que têm pesadelos que precisam, além da questão do exame do sono em si, para ver se tem alguma comorbidade, né? Mas a maioria das vezes precisa de um acompanhamento psicológico. Doutor, 3 dicas para quem quer dormir bem e para ter assim, saúde, qualidade de sono e para que esse sono reflita na saúde, assim, na qualidade de vida. Eu posso dizer que de uma maneira geral, né? Primeiro, atividade física. Segundo, boa alimentação. Terceiro, olhar para si próprio, ver o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, né? Estar atento para si, ou seja, cuidar-se, ir ao médico, né? Para ver o que está acontecendo. E no caso da especialidade de medicina do sono, acreditar no que o parceiro, né, ou a parceira está falando. Né? Ouvir o parceiro ou a parceira. Olha, você está com um problema. Não estou conseguindo dormir à noite. Escuta a sua esposa ou seu marido. E aqui em Cuiabá, né, que é um lugar assim, que tem muitas atividades sociais, vê isso aí. Por exemplo, se você está num domingo, você faz um almoço na sua casa, um final de semana, você almoça, não ingeriu muita bebida alcoólica, mas você não consegue, a partir da tarde, fazer uma atividade social. Não, à tarde eu tenho que dormir a tarde inteira, que eu não aguento de sono. Você vai sair à noite, deu 9h30, 10 horas da noite, a pessoa não está aguentando de sono. Tem algum distúrbio. Alguma coisa não tá certo. Não consegue ler, vai fazer uma leitura, vai fazer
sono. Assistir um filme, não dorme. consegue assistir um filme, vai no cinema, isso é tá mais dormindo. comum do que a gente pensa. É muito mais. E não é sinal de saúde, então, né, doutor? A primeira coisa pode ser privação de sono, que nós estamos numa sociedade privada. E segundo, pode ser alguma doença relacionada ao sono, principalmente a apneia. Obrigada, doutor Anderson, um ótimo entrevistado de hoje, especialista em medicina do sono.